Hoje, a gente vai mergulhar na tese de investimento de longo prazo para uma das gigantes da logística no Brasil, a Rumo. E para essa análise, a gente vai se basear num relatório bem recente do BTG Pactual. E para começar, fica uma pergunta, né? Como é que um país com a escala agrícola do Brasil consegue, na verdade, escoar toda a sua produção para o resto do mundo? Bom, a resposta está numa uma rede imensa, super complexa de infraestrutura que liga as fazendas lá do interior até os portos. Em uma palavra, logística. Ok, então vamos entender isso mais a fundo. Para a gente conseguir compreender a história da Rumo, primeiro a gente precisa ter uma ideia, uma noção, do tamanho monumental desse desafio. O Brasil é uma potência agrícola, não há dúvida. E olha só esses números que vêm da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção total de grãos deve bater 344 milhões de toneladas. Desses, só a soja já representa 177 milhões. E assim, esses números não são só estatística, né? Eles são absolutamente vitais para o abastecimento de comida no mundo todo. E bem no epicentro desse baita desafio logístico, a gente tem a protagonista da nossa análise de hoje, a Rumo. Vamos dar uma olhada na escala da operação em alguns números rápidos, para ter uma ideia. São 13.500 quilômetros de ferrovias, cruzando 9 estados brasileiros. Para percorrer essa malha toda, a empresa tem uma frota de 1.400 locomotivas. E para carregar a riqueza agrícola do Brasil, são mais de 35 mil vagões. É uma capacidade de transporte, assim, simplesmente gigantesca. Então, para resumir, a Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil. Ela funciona como se fosse a espinha dorsal da logística, sabe? Conectando o coração agrícola do país com os grandes portos de exportação, como o de Santos, e de lá para o mundo. Acontece que essa gigante toda está passando por um momento bem delicado. E é aqui que começa, digamos, o conflito central da nossa história. Os desafios bem significativos que a empresa está enfrentando agora. O próprio relatório do BTG Pactual resume bem a situação. Eles dizem que uma convergência, uma junção de vários problemas, acabou levando a ação para um patamar de valuation, ou seja, o valor que o mercado dá para a empresa, que está num nível historicamente baixo. E esse gráfico aqui deixa o problema bem visual, né? Olha só, enquanto o Ibovespa subiu 32%, a ação da Rumo, que é essa linha azul escura, caiu 19% no acumulado do ano. É um desempenho muito abaixo do mercado e dos seus pares de infraestrutura. E olhando para o valuation em si, o mercado está negociando a empresa a um múltiplo de 6,3 vezes o seu EBITDA projetado. O EBITDA, para simplificar bem, é uma medida da capacidade da empresa de gerar caixa com sua operação principal. E esse múltiplo de 6,3 está bem perto da mínima histórica e bem longe da média, que é de 8,3. Na prática, isso significa que a empresa está com um belo desconto. Mas por que isso está acontecendo? Bom, o ponto central é o seguinte: apesar da Rumo operar um monopólio natural nas suas linhas de trem, ela compete, e compete feio, com os caminhões pelo transporte de grãos. E essa competição acirrada acaba pressionando as tarifas dela para baixo, o que, claro, impactou a receita nos últimos tempos. É aqui que a narrativa dá uma virada, porque apesar desses problemas todos de curto prazo, a análise do BTG apresenta um contraponto bem forte. Vamos dar uma olhada agora nos motivos para o otimismo. Agora, o que é bem interessante aqui nessa tabela é a comparação das previsões, as antigas com as novas. Percebe que mesmo com a projeção de receita líquida caindo para 2026, a margem EBITDA ajustada, que lembrando, média lucratividade, na verdade subiu. Isso conta uma história bem diferente, uma história de eficiência operacional impressionante. Então, qual é a história por trás desses números? Basicamente, 3 pontos. Primeiro, os volumes de transporte continuam sólidos, com expectativa de crescimento. Segundo, o controle de custos está afiado, o que está gerando margens mais fortes. E terceiro, e talvez o mais importante, os analistas acreditam que esses ganhos de eficiência são estruturais, vieram para ficar. Já a pressão nos preços, isso eles veem como algo cíclico, temporário, que uma hora vai passar. E olhando para o futuro, o crescimento não depende só da eficiência, não. Ele está ancorado em 2 projetos de expansão gigantescos. O primeiro passo é levar a ferrovia ainda mais para dentro do Mato Grosso, lá para Lucas do Rio Verde. E o segundo passo é investir pesado na expansão do Porto de Santos para aumentar a capacidade de exportação. E com tudo isso na mesa, o relatório conclui e reitera a recomendação de compra. A lógica é que a ação está sendo negociada a um múltiplo bem atrativo, com um desconto de 24% em relação à sua própria média histórica. Certo? E o que mais está no horizonte?
Vamos dar uma olhada agora em alguns movimentos da empresa e outros eventos futuros que podem ser catalisadores importantes. Uma movimentação recente importante foi na estrutura de acionistas. A Cosan, que é a controladora, reduziu um pouco a sua participação direta de 30,3% para 25,3%. Mas, segundo eles, foi uma transação para otimizar a própria estrutura de capital sem perder a influência econômica na Rumo. E para colocar mais um tempero nessa história, está rolando uma especulação forte no mercado de que a Ultrapar, outra gigante do Brasil, estaria montando uma posição importante na Rumo. Se isso se confirmar, claro, abre todo um leque de novas possibilidades estratégicas. Agora, olhando para o calendário, tem duas datas-chave pela frente. Em junho de 2026, vence a concessão da Malha Oeste, que a Rumo pretende devolver para o governo. Mas a mais importante é a da Malha Sul, que vence em fevereiro de 2027. Essa malha é super estratégica, representa uns 15% do volume da Rumo e as negociações para renovar já estão a todo vapor. E tudo isso nos leva à grande questão que fica no ar e que resume bem o debate do relatório. Será que a ação da Rumo, nesse preço, é uma armadilha de valor ou é uma daquelas barganhas de longo prazo que está escondida bem na nossa frente? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da empresa.